Ok, som teste, um, dois. Ok, som. Estamos testando nossa página para instantes a realização da entrevista com o prefeito de Bicuí, Marcos Galvão, aqui na página Portal do Sul. Já estamos aqui ao vivo nos estúdios, para início dessa live, primeira live do Portal do Sul, pós o seu lançamento. Você em casa acompanhando e se interagindo com a gente. Aproveitar aqui e mandar um abraço de uma grande figura que eu lembrei dele aqui agora, meu amigo Silas Prado Vasconcelos. Eu lembrei dele aqui agora, rapaz, de repente. Grande Silas, nosso grande design aí da nossa marca Portal do Sul. Em instantes estaremos já conversando com o prefeito Marcos se encontra aqui nos estúdios. Estamos só nos ajustes finais para daqui a pouquinho levar a informação até você. Pessoal, daqui a pouco a gente começa a entrevista com o prefeito Marcos Galvão, prefeito de Ibicuí, já presente aqui nos estúdios do Portal do Sul. Uma entrevista onde o prefeito vai trazer diversos esclarecimentos à população após as eleições, após a sua reeleição. É a primeira vez que nós estamos tendo essa oportunidade de conversar pessoalmente ao vivo com o prefeito e ele, naturalmente, vai estar conversando com você aí de casa. A sua participação é importante, se interaja com a gente. O pessoal que está acompanhando a partir de agora já pode ir compartilhando a página, muito bacana isso, você compartilhar, porque quando você compartilha, tantas outras pessoas têm acesso e aí vão poder acompanhar a nossa entrevista. Em instantes, a gente já volta em definitivo para essa entrevista com o prefeito do município de Bicuí, Marcos Galvão. Estamos contando aqui com a assessoria hoje, uma assessoria meio que especial. Nosso querido amigo João, filho do prefeito Marcos, aqui nos ajudando nesta transmissão, juntamente com a nossa equipe, Mariana, do Contato Publicitário, o gráfico design, nosso querido Lazug, o Lázaro, né? A nossa patroa está aqui hoje, viu, gente? Hoje, no dia da live de lançamento, eu esqueci de falar o nome da chefa. Mavione Alves da Silva, dona Queca, ela que é a dona, é a patroa. Está aqui hoje, marcando presença, usando aí sua máscara, tudo legal. E o nosso assessor adjunto, o Gabriel, o homem da polpa, né? A melhor polpa do Brasil. Gente, muito boa noite, prazer muito grande estar com vocês a partir de agora, nessa transmissão ao vivo aqui, direto do estúdio do Portal do Sul,
o nosso portal de notícias e entretenimento. Esse projeto jovem, esse projeto que está apenas começando, tem a oportunidade de hoje, né, no seu segundo momento, porque o primeiro momento foi ao lançamento, segundo momento hoje, essa primeira entrevista com o prefeito de Ibicuí, prefeito reeleito, Marcos Galvão, com quem eu falo já já. Porque primeiro eu quero dar boa noite para Gustavo Freitas, Fátima Lucena, Rafael Borges, ligado, antenado com a gente. Ele disse aqui, boa noite, amigo Vando Moreno, o prefeito Marcos Galvão. E você de casa, acompanhando nossa transmissão, muito boa noite para todo mundo, para o Brasil, para o mundo que nos acompanha através das redes. Olha, o Portal do Sul é esse mecanismo de comunicação, de notícia, entretenimento, e toda semana vai acontecer aqui, e esta é a primeira semana do Portal do Sul, uma entrevista com diversas personalidades. Hoje o prefeito Marcos, teremos aqui, convidaremos médicos, advogados, enfim, nós vamos unir a sociedade, não só do município de Ibicuí, mas da região do sul da Bahia, para levar esclarecimentos à nossa população no assunto que for, digamos que, compatível para determinados momentos. Mas tudo isso aqui só é possível graças aos nossos patrocinadores. Sem os nossos patrocinadores, nós não estaríamos aqui com esse mecanismo, esse canal de notícia e de informação. Eu quero agradecer carinhosamente às pessoas, aos nossos colaboradores, que nós denominamos aqui no portal como os nossos parceiros de visão, né? Agradeço à Prefeitura de Ibicuí, na pessoa do prefeito Marcos Galvão, do seu vice Salomão, grande apoio. Assim que levamos o projeto, o prefeito abraçou e nos apoiou e está nos apoiando, e eu fico muito grato. Agradeço à Prefeitura de Firmino Alves, eu quero aqui mandar um grande abraço ao prefeito interino, nosso querido amigo Fabiano, mas também não posso deixar de abraçar essa grande liderança política que comanda os destinos desse grande grupo político de Firmino Alves, que é o padre Aguinaldo, prefeito eleito pelo povo e que, por conta de uma dependência jurídica, não pôde assumir ainda o seu mandato. O padre Aguinaldo está aguardando o processo chegar ao seu final para tomar posse daquilo que o povo lhe concedeu, através do voto democrático, na urna, numa eleição que ocorreu dentro de um ato com toda a lisura, e certamente a justiça entenderá. E a gente sabe que existe essa protelação, essa morosidade da justiça. A nossa justiça tem essas falhas de morosidade, mas eu tenho certeza, padre Aguinaldo, que o senhor estará tomando posse tão logo a justiça vai chegar a esse entendimento e vai lhe devolver aquilo que o povo já lhe deu na urna, porque, prefeito Marcos, nada é mais sagrado do que a vontade do povo. Então, eu tenho certeza que o padre Aguinaldo estará tomando posse em breve e nós estaremos aqui para comemorar com o padre Aguinaldo. Enquanto isso, seu fiel escudeiro, seu grande amigo, parceiro político, o vereador Fabiano, que era presidente da Câmara, eleito pelo grupo do padre Aguinaldo, está lá comandando os destinos do município de Firmino Alves, certamente recebendo a orientação do padre Aguinaldo e tocando aí o município. Eu quero só fazer uma observação. Quem chegar em Firmino Alves hoje já vê uma grande diferença. Firmino Alves, em apenas menos de 60 dias de governo, um governo interino, já conseguiu devolver paz, tranquilidade e já melhorou o ar, já mudou o ar daquele município. O prefeito está trabalhando forte na limpeza, né, nos cuidados básicos, essenciais, e a cidade já tem uma outra fisionomia. Um abração para Fabiano, padre Aguinaldo, todo o seu grupo político aí. Não posso esquecer também de agradecer o presidente da Câmara, que também é nosso apoiador, o presidente Paixão, que faz um trabalho bacana junto ao seu grupo político, vai anunciar nos próximos dias aí o início do ano legislativo lá em Firmino Alves, mas já está lá também apoiando o padre, apoiando o Fabiano na condução do município. Um abraço e parabéns ao presidente da Câmara de Vereadores de Firmino Alves, o nosso querido amigo
Paixão, e o seu filho, doutor Moab, que está lá naquela dinâmica de organizar a casa com seu pai e dar a Firmino Alves, devolver a Firmino Alves a casa do povo, que antes também não era do povo. Tá certo? Grande abraço, doutor Moab e o nosso querido Paixão. Quero agradecer à presidente da Câmara de Vereadores de Ibicuí, vereadora Carol, muito antenada, parabenizar a Carol pela grande sessão de início do período legislativo. Deixa eu ver o que a nossa assessoria está falando aqui. Como é, João? Eu tenho que ir mais para trás um pouquinho? O computador. Ok? Beleza. Um ajuste aqui no estúdio, gente. Muito obrigado pela atenção. Eu falava da presidente Carol, que iniciou os trabalhos legislativos numa sessão solene excepcional. O prefeito Marcos certamente vai falar também sobre esse assunto, uma sessão diferente, né, de muitas que eu já participei, que eu já presenciei. O dinamismo, o cuidado com seus colegas vereadores, o cuidado com a comunidade. A vereadora Carol, a presidente Carol, fez toda uma programação obedecendo os critérios, os cuidados que esse momento requer. Enfim, foi um sucesso e eu só tenho que lhe parabenizar, viu, Carol? Você, a mesa diretora, o vice-presidente Júnior Lebre, a primeira secretária, a nossa querida Tatá, os demais vereadores que compõem o Poder Legislativo de Ibicuí, que já voltou ao trabalho. O Poder Legislativo de Ibicuí, inclusive hoje, já realiza a sua segunda sessão, sendo que hoje é a primeira ordinária, já é sessão ordinária. Parabéns, um abraço. E assim que terminar nossa entrevista aqui, estaremos lá prestigiando nossa querida vereadora, presidente Carol, que já começou fazendo um grande trabalho. Bom, vamos lá, são 18 horas e 20 minutos agora, 18h20, muito boa noite para todo mundo. Tenho uma honra, eu tenho uma satisfação de receber Marcos Galvão, antes de passar a palavra para ele, dizer que nós estamos, eu particularmente sem máscara, porque tenho uma dificuldade enorme de falar com máscara, eu sinto falta de ar, não consigo falar de fato, mas estamos aqui no estúdio apenas eu e o prefeito Marcos. Nossa equipe técnica está num espaço distante, todo mundo, obviamente, usando máscara, e eu e o prefeito quero pedir a autorização de Vossa Excelência e você de casa para trabalhar, fazer esse trabalho sem máscara neste momento. Mas diz o prefeito Marcos que é uma satisfação muito grande receber seu senhor, a primeira figura, e, diga-se de passagem, uma figura ilustre para estar inaugurando esse momento novo desse projeto do portal. Mas, sobretudo, é uma satisfação receber Vossa Excelência depois de uma eleição duríssima, muito concorrida, e o povo de Ibicuí fez justiça, lhe reconduzindo para mais um mandato. Diga-se de passagem, né, um mandato que aumentou ainda mais a sua responsabilidade para os próximos 4 anos. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigo Vando Moreno. Boa noite, amigos ibicuienses, internautas, estão na audiência através desse site, portal do Sul da Bahia, e desde já eu lhe parabenizo, Vando, pela iniciativa, você que tem uma experiência gigante, imensa na comunicação, e sempre diversificando, né? Você que fez um trabalho histórico em rádios, inovando com a rádio web, e agora uma inovação ainda maior, lançando esse portal de notícias, que eu tenho certeza que vai ser grande referência para quem quer uma boa notícia, quer informação privilegiada e principalmente que trabalha com verdades. Então, assim, parabéns, eu fico muito feliz de estar aqui, lhe concedendo mais uma entrevista, dessa vez no portal. Então, um abraço a cada um de vocês. Desde já estaremos aqui batendo esse papo, conversando um pouco, falando para a nossa população de Ibicuí sobre tudo, mas feliz mais uma vez de estar por aqui contigo. Pois é, e o momento não nos inspira uma outra situação, um outro assunto, senão esse momento complicado, delicado da Covid-19. Haja visto que essa semana tivemos um decreto do governo do estado com relação à Covid. Eu pergunto o que o prefeito Marcos está pensando, o que o prefeito vai fazer, qual as ações do governo nesse momento que continua mais que delicado, prefeito. Vando, veja só,
Essa questão da Covid é algo que tem despertado uma preocupação naturalmente em todo o mundo, né? Nosso país, inclusive, não conseguiu, em momento algum, ter um controle sobre a pandemia. Os municípios têm passado grandes dificuldades, no sentido de acompanhar as necessidades da população, sobretudo com relação à pandemia. E o nosso município tem se preocupado, participado de alguns encontros. Eu estou fazendo isso com alguns prefeitos, com alguns colegas, um momento tenso, porque na perspectiva para esse momento a gente já está numa queda acentuada do número de casos no nosso país, isso não ocorre, né? No nosso estado da Bahia, um problema ainda maior, né? À vista, um problema maior à vista. Hoje a gente se encontra com a quantidade mínima de leitos no nosso estado. O governador Rui Costa muito preocupado durante toda essa crise, toda essa pandemia, tomando medidas tempestivas, preocupada sempre com essa questão da atenção à saúde pública, né? E que a gente parabeniza, inclusive, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Se a gente não tem algo nesse sentido no país, a dificuldade seria ainda maior, né? Então, esse acesso ele existe. Então, o número de leitos que tem hoje no estado, ele é muito pequeno. Se a gente for analisar a situação hoje do nosso município, de certa forma, tranquila com relação ao número de casos, né? A gente, com a média de 8 casos ativos, não temos nenhuma pessoa do município internada por conta da Covid, né? Esse é o momento da realidade de Bicuí. Entretanto, a preocupação ela é imensa justamente porque o número de leitos na nossa região, eu diria no estado da Bahia, nesse momento está praticamente zero. Se você vai para o Hospital Costa do Cacau, 100% de ocupação. Não tem sido diferente no Hospital de Base de Vitória da Conquista. Ou seja, todas as UTIs disponibilizadas para essa pactuação do nosso município estão realmente, eu diria que quase que 100% ocupadas. Então, a preocupação se dá não só pela perspectiva de aumento de casos na nossa cidade, mas que ainda controlado como estamos, que esse caso específico que venha a se agravar não tenha um direcionamento, ou seja, o Estado não ter a capacidade de receber uma pessoa do nosso município. Essa é a preocupação que está em primeiro lugar no momento. Por isso, inclusive, a comunicação ela se faz importante e através do seu site, através do portal, através da nossa rede de comunicação, do nosso Facebook, a gente pede à população de Bicuí, mais uma vez, né, nesse momento, muito cuidado. Né, muito cuidado. Existiu o decreto do governador Rui Costa, com o toque de recolher. Ele cobra a polícia militar que haja nesse momento do toque de recolher. Né? A gente vai pedir a nossa vigilância sanitária para estar acompanhando também a polícia militar nesse período, nesse momento, para fazer cumprir esse decreto. Né? Um decreto que foi feito pelo governador, mas que foi reforçado por todos os prefeitos do estado da Bahia. Ou seja, esse decreto ele está alinhado com o município. Tem um período de recolhimento, prefeito? Que período é esse? Esse decreto ele estipulou o horário de 22 horas às 5 horas da manhã. Né? Isso é o que está decretado. E a gente pede às pessoas, né, que dentro da possibilidade, que tenhamos mais cuidado realmente, né, na exposição. A preocupação é real, né? Isso a gente fala para todos, né? E eu tenho certeza absoluta que essa fase vai passar. Né? A expectativa que a gente já começa mais ou menos a conviver com essa realidade da pandemia, que é muito difícil. Tem sido muito difícil, principalmente que a gente venha a ficar solidário a todas as famílias, né, que perderam entes queridos nesse momento, nessa pandemia. Algo muito triste. A gente conhece várias pessoas, fora o número daqui de Bicuí, de outras cidades também. Então, algo muito triste, mas com muita fé em Deus a gente vai passar por isso. Tivemos essa semana passada, um incidente, um parque se instalou na cidade, né? Obviamente, para o parque se instalar, deve ter buscado junto ao órgão da prefeitura um alvará de funcionamento. E o prefeito entendeu que não podia
funcionar esse parque. O entendimento óbvio, né, diante desse momento crítico que está a ponto do governador colocar um novo decreto chamando a atenção de cada cidadão, dos prefeitos e da população para esse momento que é crítico. O que o prefeito poderia falar para a gente a respeito dessa situação? Porque gerou até uma certa uma polêmica entre algumas pessoas sobre a saída do parque. O que o prefeito fala para a gente? Vando, oi, veja só. Nós estávamos acompanhando já há alguns dias essa realidade que estava sendo discutido entre o governo do estado e os municípios, não é? É natural que à medida que as coisas passem, volte a acontecer, o número de casos venha a diminuir, a flexibilização ela venha a ocorrer. Eu não tenho dúvida da angústia da população de se entreter, de ter momentos de diversão. A gente sabe do que causa isso nas pessoas, a questão psicológica, o fato de estar em casa durante tanto tempo e não ter um ambiente de diversão. O pessoal do parque teve no setor de tributos e obteve o alvará de funcionamento. Né? É bom esclarecer isso, porque é importante a gente trabalhar com verdades. Claro, isso a gente vai fazer sempre. Teve no setor de tributos, né, que foi concedido o alvará para o parque, viu as recomendações, estabeleceu as recomendações, não só de engenharia, mas também o cuidado com a Covid. E o parque foi instalado. Né? A vigilância atuante, naturalmente, flexibiliza-se com a perspectiva de um cumprimento do que foi estabelecido. E o que ocorreu foi exatamente o oposto. No primeiro dia de funcionamento do parque, que a gente sabe que é algo supérfluo, apesar de ser um entretenimento muito importante para as crianças da nossa cidade, a gente não pode colocar nesse momento isso como prioridade. A prioridade, sem sombra de dúvida, é a vida da população de Bicuí. E como existia um descumprimento absoluto naquele primeiro dia, isso não foi dito somente pela vigilância, por secretários que estiveram por lá. Eu estive no local, passei e vi. A partir desse momento, foi determinado o fechamento do parque. Assim como ocorreu da vigilância, nesse mesmo período, sabendo desse número de casos, aumentando no nosso estado da Bahia, foi estabelecido no decreto alguns cuidados e um certo rigor também com o funcionamento de alguns lugares que estavam, de certa forma, mais livres, a exemplo de bares na praça, entre outros lugares. Tanto que existia um evento não, eu diria um show, né, um som musical em um desses bares, e a vigilância esteve presente justamente para fazer cumprir o rigor e foi atendido. Distanciamento, né, que isso já está flexibilizado nesse motivo, que ninguém participe de qualquer ambiente de festa em pé, ou seja, todo mundo sentado, o cuidado ao se deslocar, ao ir ao banheiro, a algum lugar dentro do estabelecimento, que se utilize máscara. Então, essa é a preocupação que nós temos e é o que a gente vai cobrar da nossa vigilância, e a gente pede que as pessoas realmente entendam, ou seja, a vigilância, ela atuou nesse caso, foi determinado que o parque se fechasse, primeiro, pelo descuido absoluto, nesse primeiro dia de funcionamento, essa é uma regra. No outro dia, algumas pessoas estiveram lá, me falaram que tentou ajustar uma coisa ou outra, cobrando máscara, algumas coisas nesse sentido. Mas no primeiro dia isso não aconteceu. E isso me deixou muito preocupado. Preocupado porque se trata de crianças, né? Nem todos estão acompanhados de responsáveis. E o que acontece? A criança, ela faz o que quer, né? Ela não tem a noção, a percepção do que está acontecendo. E além de se contaminar e criar um problema para a sua própria saúde, a gente sabe que é um grande potencial, é um vetor de transmissão da doença, que vai para casa, encontra-se com sua família, avós, ou seja, pessoal da faixa etária que entra na área de risco e pessoas também com comorbidade. Então, nesse caso específico, eu não tive dúvida, lamento muito pelo proprietário, no sentido de
de não poder trabalhar nesse período, mas deixo bem claro, todos estão sofrendo nesse país. A nossa cidade, a gente sabe o quanto tem perdido, exemplo com o nosso São João, pessoas que trabalham com isso, né? Já vai para o segundo ano com essa perspectiva real, e diversas pessoas, músicos da nossa cidade, é uma crise realmente sem tamanho. Todo mundo afetado. A linha line, a quantidade de demissão que existiu, o número que a gente tinha expectativa agora de voltar a contratar, teve um indicativo nesse sentido que não se confirmou. Então, é um momento muito triste, um momento que a gente tem que se preocupar. Mas não vai ser através de polêmica, de procurar pessoas em rede social, de Facebook, apelando, utilizando de mentiras, inclusive, que vão nos convencer da opinião deles. Nós temos uma opinião formada com relação a isso e a opinião foi cumprida, ou seja, nesse momento não há possibilidade de funcionamento de parque infantil no nosso município, assim como as nossas escolas também estão fechadas. Então isso aí foi uma determinação, né, que ocorreu e vai passar a pandemia, não tenha dúvida. Nós vamos buscar o entretenimento, nós vamos buscar investimento na cultura, na diversão, inclusive. A gente propõe que esse parque volte em outro momento, né? Inclusive, a prefeitura vai passar a ser parceira desse parque ou de um outro que queira criar uma possibilidade para pessoas, para crianças que não tenham condição, né, de participar de um momento como esse, que tenha também que a gente leve e faça um programa, um projeto para que isso ocorra. Mas, nesse momento, me desculpe, a todos que estavam com desejo desse entretenimento, que a permissão não ocorrerá. Como o senhor bem disse, a prioridade é a vida, Claro. a vida humana. Claro. Prefeito, daqui a pouco a gente vai falar sobre volta às aulas, ainda falando de Covid e campanha política. Como é que o senhor, na condição de candidato à eleição, conviveu com esse momento delicado e mais aí à frente de uma campanha política? O senhor acha que a campanha política teve uma interferência para com o andamento da Covid? Que opinião você tem nesse Quando sentido? é um momento, é uma pergunta importante, polêmica, né, que a gente sabe. A gente sabe o que aconteceu com as eleições em todo o país. Era momento de eleição esse ano? Isso não foi algo exclusivo de Bicuí, isso aconteceu em todos os lugares. Quem determina a eleição é o TSE, é o Tribunal Superior Eleitoral. Foi discutido que não era momento para eleição. É sabido que a cultura de eleição do nosso país é difícil controlar as pessoas nos movimentos, nos encontros, né? Ou seja, se existir uma visita específica de um prefeito, como no nosso caso, no caso do nosso adversário, ocorreu sim aglomerações. Isso foi algo que fugiu ao nosso controle. Se você me perguntar, Marcos, era o que você queria? Eu queria uma campanha especificamente de discussão e de debate de propostas, né? Esse era o nosso propósito. Mas a campanha, ela acabou evoluindo para uma outra questão, que isso eu acho que é pauta para a gente discutir o futuro da nossa cidade também. Não só em Bicuí, mas diversos lugares, a pauta não tem sido o que eu quero para o meu município. Isso por várias pessoas, e a gente vem propondo isso, a gente vem propondo esse debate. Infelizmente ocorre em diversos momentos, tipo uma gincana. Se existe um encontro, quem colocou mais gente, se existe uma carreata, quem colocou. E assim, não é o que uma cidade precisa. A gente precisa evoluir nesse quesito. Eu digo nós todos, não só ibicuienses, nós que queremos ver uma política de discussão de projetos, que nos próximos momentos políticos que a gente consiga estabelecer isso como prioridade, né? E essa proposta fica lançada. Sobretudo o debate político, né, que eu acho essencial e fugiu totalmente nessa última eleição. É verdade, é verdade. Não houve o debate, né? A gente tentou, de alguns momentos a gente convidou, depois recebemos um convite do sindicato para participar de um deles, infelizmente não foi possível, isso passou, né? Nós, mais uma vez, eleitos pela maioria da população de Bicuí, responsabilidade imensa, e estou aqui para dizer para a população de Bicuí, além da gratidão, né, no sentido de ser eleito mais uma vez, agradecer a confiança da maioria, mas também para dizer que hoje,
publicamente, ou seja, nesse primeiro momento dessa entrevista, eu estou me reportando a toda a população de Bicuí. Nós somos eleitos para representar o povo de Bicuí em geral, né? Ou seja, você não está aqui apenas representando quem votou em Vossa Excelência. Exatamente. Mas sim toda a população. A gratidão, ela é real aos que me elegeram. Isso existe, isso é fato. E o agradecimento está aqui, né? Mas a nossa responsabilidade ocorre com os diversos problemas do nosso município que atinge toda a nossa comunidade. E eu digo e tenho dito mais, a gente precisa avançar muito nas necessidades coletivas, né? Isso é uma das pautas que nós teremos para o nosso mandato. Beleza, prefeito, ainda respondendo agora uma pergunta aqui do internauta, ele quer saber que se houve algum prejuízo para o parque, se o valor que ele pagou pelo alvará, se será ressarcido, como é que vai funcionar isso? Veja só, Wando, a prefeitura, ela concedeu o alvará para o parque funcionar. O parque descumpriu o que foi determinado com relação aos cuidados com a Covid. O parque foi fechado. A gente se predispôs, inclusive, a prefeitura devolver o valor do alvará. Só que a gente não pode assumir o que for apresentado de custo pelo parque. Legalmente eu nem consigo fazer isso. Eu não consigo estabelecer essa questão. Fico realmente triste. O parque funcionou nos 2 dias, sábado e domingo. Eu imagino que deu para amenizar um pouco esse prejuízo, que realmente é complicado. Lamento, fico triste, de fato fico triste, né? O que foi possível a gente fez, a gente ofertou, nós colocamos secretários para discutir isso com o dono do parque. Fica o convite para o futuro voltar à nossa cidade, né? Se não for um desejo do dono do parque, teremos outros que com certeza a população de Bicuí vai ser grata e vai se divertir bastante. Eu quero só pontuar aqui, porque alguém me fez um comentário, é que houve, na verdade, um descumprimento do parque, daí o cancelamento dessa licença. E outra coisa, independente até do descumprimento ou não, hoje nós temos um decreto do governo do estado, né, muito rígido, ou seja, indica qual deve ser as ações dos gestores nesse momento de crise, né? Então, não teria nem que ter cabimento essa discussão mais, no momento que a gente tem estabelecido o número de leitos reduzido no nosso estado. Então, não há motivos para a gente estar discutindo, nesse momento, funcionamento de parque. Infelizmente, né? É um prejuízo para os empresários, né? Para os proprietários dessa atividade, como é para toda a área de entretenimento do país. Infelizmente, isso a culpa não é do prefeito de Bicuí. Na verdade, o mundo parou, né, prefeito? O mundo parou. Isso aí. E eu acho que vai sobreviver quem tiver antenado com esses cuidados. E o prefeito responsável, como você, Vossa Excelência, vai cuidar para manter a ordem, para manter a saúde pública em bom estado. Prefeito, diante dessa questão toda da Covid, o decreto do governador recente, como é que fica as voltas às aulas no município de Bicuí, anunciado agora pela Secretaria de Educação na última semana? Wando, assim, você parar para analisar, pensando do ponto de vista educacional, do ponto de vista do que isso gera de prejuízo, né, no desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, eu sei que é um problema muito grande a falta da aula presencial, né? A gente está com algumas ações, inclusive, funcionando agora mais uma vez com atividades remotas. Temos convicção que não é o ideal, sabemos que isso é um prejuízo, de fato, que as nossas crianças terão esse déficit de aprendizagem nesse momento, mas ainda assim a gente volta a dizer que não é o momento de pensar na volta às aulas, né? O nosso pensamento, do nosso município, está alinhado, inclusive, ao pensamento do governo do estado da Bahia. Não é o momento. É um grande vetor de transmissão. Todos nós sabemos. Então, se a gente tem todas as nossas UTIs no estado que estão, né, a grande possibilidade de um colapso no sistema público de saúde. O que isso significa? Só para deixar bem claro, às vezes a gente não consegue ter essa percepção. Se colapsou, se gerou esse problema com a Covid, se existe um acidente de carro, se existe um exemplo, um acidente qualquer, que tem a necessidade de um atendimento de alta complexidade, uma UTI,
vai estar sobrecarregado do mesmo jeito por conta das ocupações Covid. Né? Então, o caso realmente é muito sério. O que aconteceu no estado do Amazonas, ou seja, principalmente na capital, Manaus, é uma coisa muito grave. Pessoas chegando ao hospital buscando oxigênio, esse oxigênio não tem. Então, vamos imaginar o que aconteceu naquele estado e com fé em Deus, isso não vai acontecer com a gente. Mas o problema é muito sério e tem que ser levado a sério. Na verdade, você citou bem, Manaus foi o retrato, né, do pico do problema no Brasil, talvez no mundo. Pessoas morrendo na porta dos hospitais, chegando para adquirir oxigênio, não ter e morrer. Teve várias cenas que, lamentavelmente, foram vistas à luz do dia. Isso é o problema da variante, né? O que pode ocorrer com essa transmissão, que já foi identificado no estado da Bahia e já dito pela Secretaria de Estado que há uma transmissão comunitária dessa nova variante, algo meio que sem controle, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, tudo isso vai passar. A volta às aulas não tem presencial, Aí voltando, não tem presencial. Perfeito, voltando para falar sobre as aulas, elas acontecem de forma remota, a gente já inicia dessa forma, esperamos mais alguns meses, né? Eu imagino que o mês de março ainda também não será possível. Vamos ver essa perspectiva para o mês de abril, discutindo e ouvindo o governo do estado, né? Estaremos funcionando. Aproveito para dizer que faremos algumas reformas nas nossas escolas. Não faremos ainda grandes reformas, que isso está sendo projetado para todas as escolas do município no segundo momento, mas estaremos colocando as nossas escolas em grande condição de voltar às aulas no momento que for possível. Prefeito, voltando agora a falar não só de educação, mas de todo o seu mandato, sua perspectiva para os próximos 4 anos. O que o prefeito está vendo? O que o prefeito pode já antecipar aí para a população? Vando, eu me lembro quando eu assumi o município de Bicuí, a gestão do município de Bicuí, em 1º de janeiro de 2017, e vi a situação caótica, haja vista que não existiu transição, a gente não conseguia a realidade, não conseguia entender a realidade, e nós percebemos o grande problema que nós iríamos enfrentar. Nós enfrentamos esse problema, fizemos grandes investimentos, não imaginaria, eu acho que ninguém na face da Terra, quer dizer, alguns cientistas chegaram a prever essa pandemia, mas não imaginaria que nós passaríamos por uma pandemia ao fim do mandato, muito menos pós-eleição, conviver mais uma vez com a pandemia. Isso me preocupa bastante do ponto de vista da gestão fiscal, do equilíbrio financeiro, da necessidade de manter as contas em dias, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente vai superar tudo isso. E eu peço à população de Bicuí paciência nesse sentido, né? Porque existe o cuidado, a gente tem que ter esse cuidado com o que vai acontecer com a arrecadação nos próximos meses. Não há expectativa nenhuma de acréscimo de receita, muito pelo contrário, na medida que a economia não cresce, não se desenvolve. Então precisamos ter pé no chão, né? Precisamos ter cuidado nesse momento. Há necessidade de investimentos por diversos pontos da cidade, nós faremos esses investimentos. E quando você me pergunta sobre a perspectiva do mandato específico, eu poderia lhe dizer que no primeiro mandato nosso, nós conseguimos, com muito trabalho, com muita disponibilidade, com muito envolvimento político, com lideranças, a exemplo do governador Rui Costa, senadores, deputados, a gente conseguiu fazer investimentos em Bicuí que todo mundo sabia que era de grande necessidade. Água de água doce, a reforma do estádio municipal, né? Eu digo as questões que já foram realizadas, esse auditório que a gente está próximo de entregar, a garantia através de contrato da água de Bitupã também, a telefonia que também vai para o distrito, né? O mercado municipal, que já foi uma garantia do primeiro mandato do governador, que a gente vai cobrar para fazer isso acontecer mais rápido possível. Então, coisas que muitos enxergavam como extremamente prioritárias, mas nunca ninguém tinha conseguido fazer.
Nunca ninguém tinha conseguido fazer o que nós estamos. Eu não diria nunca. A gente tem notícias que na época do governo Theo Pompo, esse salário em dia conseguiu também fazer. A gente chega ao fim do mandato com essa garantia para as pessoas, né? Desse pagamento, eu digo, para os funcionários públicos. Então, nós tivemos um primeiro mandato, eu diria, que resolvendo coisas consideradas por alguns até já impossíveis de acontecer no nosso município. Esse foi o nosso primeiro mandato, né? Então, a gente vira a página com essa perspectiva de reeleição agora, né? Aumenta a nossa necessidade de buscar mais grandes investimentos com o município. Se nós tínhamos alguma relação política anteriormente, no início do mandato, isso aumentou essa relação política. Então, não perderemos o foco, que é o legado dos grandes investimentos, e chega-se a hora de buscar um cuidar diretamente das pessoas, ou pensar nas pessoas, uma gestão que a gente vai cobrar, sobretudo, o envolvimento e a discussão com as pessoas de Bicuí, no pensar e ser diferenciado, né? A gente precisa ir além, a gente precisa inovar. A gente, no momento que nós conseguimos realizar o que todos enxergavam, agora é preciso a gente buscar coisas que ninguém consegue enxergar, usar da criatividade, propor às pessoas que pensam a nossa cidade. A gente vai discutir o plano plurianual, que são os investimentos para o município para os próximos 4 anos, ou seja, a partir de 2022, né, que se estende até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, discutir a nossa cidade, colocar isso em pauta. Fiz uma reunião hoje com a nossa bancada de vereadores e disse na abertura dos trabalhos que eu estou feliz e entusiasmado com a perspectiva de discutir e aprofundar esses problemas com o município de Bicuí. Nós faremos isso sim, dialogando, e mais do que isso, convocar a população de Bicuí para participar dessas discussões e, com certeza, a partir dessa tranquilidade, né, o equilíbrio financeiro mantido, a gestão fiscal garantida, né, equilibrar isso daí, vamos fazer grandes investimentos e, como eu disse anteriormente, começar a pensar além. Vamos pensar a cidade de uma forma diferente. Esse diferencial será proposto por cada cidadão da nossa cidade. Estão convocados para participar desse debate e dessas propostas que estarão direcionando, balizando os 4 anos do nosso mandato. O prefeito já tem data para anunciar a entrega da linda e maravilhosa Praça São Pedro, que inclusive no início da sua reforma houve algumas críticas e tal, algumas pessoas não entenderam naquele primeiro momento. Hoje eu tenho certeza que essas pessoas já mudaram de opinião, porque a praça está linda e maravilhosa, preservada ao seu bem maior, o patrimônio natural histórico de Bicuí. Já tem data, prefeito, para Praça São Pedro, auditório e o nosso Hospital Anita Leal, que está ficando uma obra maravilhosa. Antes de falar da questão da data, é importante a divergência, né? Importante, muito importante a divergência. Quando existe isso, né, naquele momento a gente não conseguiu aprofundar, e disse inclusive para algumas pessoas que aí eu convoco a partir daí uma participação realmente popular. O recurso estava colocado. Entendo que não existe dúvida no sentido da necessidade da revitalização da Praça São Pedro. Existe divergências, que é natural. Então, assim, se eu agrado uma pessoa que acha, por exemplo, que não teria que ter quiosque naquela parte do centro, existem pessoas que acham que sim, né? Discutindo com a questão da arquitetura, dos arquitetos e dos profissionais, ficou claro a manutenção do projeto inicial, né? Se existe alguma mudança, ela não chega a ser significativa do ponto de vista da mudança do projeto histórico, né, da nossa cidade. Inclusive a reforma da fachada do Colégio São Pedro, a gente vai fazer uma releitura desse momento histórico, né, para a gente conseguir uma harmonia entre os ambientes, entre nosso cartão postal, que é a Igreja Católica, o nosso auditório e o nosso Colégio São Pedro, junto com a Praça São Pedro. Com relação à data, as obras estão bem avançadas, né? Eu acho que, assim, mais tardar, final de março, a gente já vai ter essa possibilidade real de já chegar nos pequenos ajustes para poder aí fazer essa entrega e abrir o cartão postal
que é a Praça São Pedro do nosso município. Então, tenho certeza absoluta que a crítica ela é válida, entendo a divergência, não vou ser radical ao ponto de dizer, não, existe, eu estou certo, porque isso é relativo, é muito relativo. A decisão foi feita da revitalização e eu tenho certeza, assim, eu espero que a grande maioria da população de Bicuí goste dos investimentos feitos por ali, porque a gente fez com muito carinho, com muito cuidado, e os profissionais que estão ali realmente estão se dedicando para fazer essa entrega maravilhosa. Voltando ao hospital, Anita Rodrigues, vocês percebem que esse investimento também chega, algo também que todos sabiam da necessidade de uma reforma qualificada, e ali, na verdade, não seria só uma reforma, uma ampliação do nosso hospital também, Anita Rodrigues, que a obra está a todo vapor. Eu tenho convicção que quando entregarmos aquele hospital, né, com essa perspectiva de leitos, com ar-condicionado, com banheiros, né, uma nova história nós teremos para pacientes que buscam o serviço público, o serviço de saúde do nosso município. Então, fico empolgado com essa perspectiva e, com certeza, outros tantos investimentos nesse porte chegarão nesse próximo mandato. Tá certo. Olha, são 6 horas e 54 minutos, 18h54, estamos ao vivo aqui nos estúdios do Portal do Sul, nessa live, nesse bate-papo com o prefeito de Bicuí, Marcos Galvão. Mandar um abração para o pessoal na página do Portal do Sul e um abração para o pessoal na página Marcos Brega Light. O pessoal está lá, antenado, né, participando aí dessa nossa transmissão. E eu quero aproveitar e mandar um abração para o meu amigo César, lá da Vida Live, está lá em Ilhéus acompanhando. Ele disse: o prefeito está no caminho certo. Valeu, César. A nossa amiga Lu disse o seguinte: o melhor prefeito dos últimos tempos em Bicuí, Marcos Salomão. Obrigado, querida, obrigado. É bacana ouvir isso, né, prefeito? Certeza, o reconhecimento da população. Com certeza, e eu sou muito grato, eu agradeço a Lu pelo elogio, né, como já agradeci a todos, né, pelas mensagens, principalmente as pessoas que pensam positivo, que oram a Deus, né, que pedem o tempo todo a Deus que a gente faça um grande trabalho, né, e volto a chamar a população, as pessoas que divergem, que têm um entendimento que é hora de desarmar, né, é hora de esquecer esse momento político, isso já passou, né, vamos colocar o nosso município para avançar bastante, e eu tenho certeza absoluta que esse clima, essa história, uma eleição, como você disse bem, disputada, né, estamos prefeitos de Bicuí, né, responsáveis pelo município nesse momento, né, nesses próximos 4 anos, que aí eu comungo tudo isso com a minha equipe, que se dedica, né, que se esforça. E eu lembro na minha convenção, Wando, que eu, no meu discurso, eu disse: eu vou pedir a meu bom Deus saúde para eu poder fazer as entregas que a gente buscou nesse primeiro mandato, né? Eventualmente a gente passa por um problema ou outro de saúde, às vezes a população não tem conhecimento de algumas questões, né, familiares, mas assim, o compromisso ele é real. Eu peço isso o tempo todo a Deus. Saúde para fazer o que a gente se comprometeu a fazer, o que a gente sonhou para a nossa terra, para a nossa cidade. Tenho convicção que as pessoas desejam, que as pessoas querem os investimentos, é natural, a gente está aqui para ser cobrado. E fico triste às vezes quando a gente não consegue fazer as entregas no tempo que as pessoas necessitam, né? Mas o objetivo é esse, é sempre esse, fazer as entregas, trabalhar bastante e com a força de Deus e o trabalho da nossa equipe, juntamente com os nossos vereadores, com a Câmara de Vereadores, né? E Bicuí tem muito a desenvolver. Prefeito, o povo está feliz. Eu passava ontem lá no Saia Rodada e via o comentário das pessoas, a alegria de cada cidadão, das mulheres principalmente. Eu não sei se é porque a rua ficar com a rede de esgoto toda prontinha, calçadinha, mas o senhor já percebeu essa satisfação e eu quero lhe parabenizar porque após a eleição o trabalho não parou, o trabalho continuou. Esse é o foco, a pegada para os próximos 4 anos, é essa mesma pegada dos 4 primeiros anos, prefeito? Isso, inclusive, foi discutido por diversas pessoas, adversários, né? Falando: a Praça de Bitupã, vocês vão ver, se o prefeito ganhar, não vão entregar. A rede de esgoto, isso é um momento eleitoreiro, né? O hospital, isso que nada, isso aí é passageiro, a praça e tal. Não parou, nada parou no sentido do nosso município. Os investimentos continuam e continuam com força. Nesse caso específico, do Saia Justa, né, que isso vai se estender para o Saia Rodada, todos sabem que é um problema crônico, né? Você teve esgoto na porta da sua casa,
que coisas que a gente está conseguindo entregar, que a gente está conseguindo terminar. Conseguimos avançar, Wando, no plano de saneamento básico, né? Referência Ibicuí foi selecionada entre 50 municípios para fazer o plano de saneamento. Veja a importância disso. O plano de saneamento, parceria da Funasa junto com o IFBA, que entre os 50 municípios do estado da Bahia, de 417, Ibicuí foi escolhido como projeto piloto, projeto referência. Isso significa que nosso município está planejado e apto para receber investimentos que resolvam problemas históricos, como é o problema que é o problema da água de Bitupã, que é o problema dos nossos rios, da poluição dos nossos rios, né, que também é uma realidade, do problema de esgotamento, da falta de água em cada ponto da zona rural de Ibicuí, né, da questão ambiental, dos problemas ambientais. Então, a gente está apto com plano para ir, por exemplo, à Caixa Econômica, que eu estive semana passada discutindo algumas possibilidades de operação de crédito, para fazer esses investimentos que a nossa população sonha e que a população sempre quer, né? Então, assim, o trabalho não para, a motivação, ela existe nesse sentido, eu não tenho dúvida que a gente vai avançar bastante. Como é que está, já que você citou Ibitupã, a água, como é que está o andamento da obra lá em Ibitupã? Assim como foi em Água Doce, foi estabelecido o contrato, né? Nesse caso, diferentemente no contrato de renovação da concessão, com a concessionária, com a Embasa, nós garantimos o investimento. A Embasa tem por obrigação de nos entregar essa obra com prazo para o ano que vem. Isso é contratual, certo? Estão trabalhando na fase final para licitar o projeto detalhado, porque teve algumas mudanças nesse sentido. E nesse momento sequente, a licitação será feita e a obra chegará para a população de Ibitupã também. Não tenho certeza que será uma grande entrega e o sonho dos ibitupaenses. Na verdade, prefeito, esse ano de 2021, embora a pandemia, meio à pandemia, é um ano de muito trabalho, porque tem muitas obras em andamento. Já já o senhor vai falar de investimentos futuros, já. Porque antes eu quero anunciar que estamos conversando aqui ao vivo com o prefeito de Ibicuí, Marcos Galvão, na página Portal do Sul, nosso novo veículo de comunicação aqui do sul da Bahia, e na página Marcos Brega Light. Prefeito, em discurso, em conversa aí no meio político, na capital baiana, o governador, o futuro governador, já chamam ele assim, o Otto Alencar, né, seu grande parceiro político, um cara que tem dado uma atenção importante à sua pessoa e naturalmente ao município, ele lhe classificou, enaltece Vossa Excelência como a grande figura regional aqui após essa reeleição. Como é que o senhor vê essa citação de uma pessoa tão importante da escala política do Estado, o senador Otto Alencar? Para mim Wando, assim, uma grande satisfação, né? Otto a gente tem como referência na política nacional, não é na política do Estado. A referência é um senador que discute os diversos problemas do nosso país. Ele tem se preocupado sempre com a região sul da Bahia também, com a nossa cidade o tempo todo, né? E assim, ele recentemente ele deu algumas entrevistas falando sobre essa situação de novas lideranças e colocou Ibicuí como referência. Ele até lhe classificou como a grande força da nova geração política. Exato. E a política precisa realmente dessa oxigenação, né? De novas pessoas, de novas ideias. E assim, eu sou muito grato a Otto e tenho dito, inclusive, que o nosso foco nesse momento, existia uma ideia de uma participação de eleições de consórcio, de eleição de associações. Fui convidado, inclusive, pelo prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, para participar da eleição da MURC. Deixei claro que não era um desejo nosso no momento, né, porque o foco realmente é o nosso município. A gente precisa priorizar isso ficou muito claro. Onde a gente declarou apoio naquele momento ao presidente Marconi, né, de Itajuípe, grande prefeito, inclusive liderança também regional do PSD, e vejo assim com bons olhos essa discussão, o aprofundar do PSD a nível regional. Né? Otto Alencar é um nome que dispensa comentários, né? Uma pessoa de uma capacidade imensa intelectual, administrativa, já esteve à frente de diversos cargos políticos, esteve não só ocupando o governo num determinado momento, como foi secretário de Saúde de Estado, foi secretário de Infraestrutura, né, conselheiro do Tribunal de Contas. Então, experiência imensa, faz parte de um grupo político que mudou
o estado da Bahia, que hoje é governado pelo governador Rui Costa, que é o líder desse grupo nesse processo. Existe a independência partidária, mas existe sim uma gratidão e uma interligação entre esses partidos da base para determinar quem será o governador, o candidato ao governo na próxima eleição. Eu tenho certeza que estarão unidos, essas peças estarão unidas. O Otto Alencar não é uma pessoa de imposição, é uma pessoa do diálogo, é um grande nome. Para a gente seria uma grande honra se ele aceitasse e fosse o escolhido de todo o grupo a ser o candidato ao governo. Eu confesso e torço por ele, né? Mas eu tenho certeza absoluta que, se não for, o candidato estará bem representado por esse grupo. Se for Otto Alencar, para a gente fica mais em casa, mais do que nunca em casa, porque ele, como senador, como seu aliado político, tem dado uma atenção especial. Claro, como governador, aí a coisa vai ficar muito mais fácil, né, prefeito? Com certeza, com certeza. Mas, como eu disse bem, independente do nome do candidato, essa relação política é muito forte e é a relação política que tem ajudado a mudar a história, não só da Bahia, sendo muito claro, da nossa cidade, e Bicuí também. Beleza, são 19h04. Estamos quase chegando ao final da nossa live, nossa transmissão, nossa entrevista com o prefeito de Bicuí, Marcos Galvão. Antes, eu quero mandar um abração aos nossos patrocinadores, parceiros Casa dos Colchões, SBC Frios, donos da Bola, Alimentar e Atacadão e Grupo Rocha. Abraçar meu amigo Pim e minha amiga Veridiane, abraçar a minha amiga Celiane do Atacadão, meu amigo Carlos Dias, das Casas dos Colchões, e o meu querido amigo vice-prefeito, empresário Salomão Brito Cerqueira, proprietário da SBC Frio. São os nossos parceiros de visão aqui no Portal do Sul. Abraçar o Antônio Vieira, que está pedindo um abraço. Um abraço para meu amigo Antônio Vieira Vitória. Patrícia disse: parabéns, prefeito Marcos Galvão, pelo excelente trabalho prestado à cidade de Bicuí. Ana Paula Borges disse: vamos avançar, prefeito. É para frente que se anda. Tem mais um comentário aqui na nossa página. Deixa me ver aqui. Cadê? Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Não vai ser possível comentar todos. Abraçar aí o meu amigo Leandro Bahia, é isso? Ele disse: boa noite, saudações ibitupaenses. Bahia, é o Bahia. Como o Bahia tá na moda, né? O Bahia tá aí na moda do sufoco. Abraço, Leandro. Eu entendi que era Bahia. Leandro, um abraço para você. Prefeito, estamos quase chegando ao final, mas antes, é claro que o senhor tem aí mais alguma coisa para anunciar. Investimentos futuros, porque o que está aí é muita coisa. Já tem mais coisa para apresentar à população, prefeito? Isso sempre, né? Como eu disse, a gente vai estar discutindo a população, com a população quais são os investimentos, quais são as necessidades e as prioridades, discutindo com a população isso de forma muito clara. Temos como prioridade para esse mandato resolver aquele problema do antigo, o que seria o hospital no bairro Mandacaru, no Tancredo Neves, o projeto já feito. Estamos buscando efetivar aquela situação junto com todo o nosso grupo político, com a força que nós temos. Vamos buscar esse investimento, que aí eu mando um abraço para o vice-prefeito Salomão, parceiro de sempre, preocupado sempre com o nosso município, a todos os nossos vereadores, a toda a nossa equipe, que juntos a gente vai conseguir a cada dia estar mudando para melhor a história da nossa cidade. Então, dou aquilo como exemplo. Tenho um propósito muito grande de conseguir pavimentar nesse mandato, se não 100%, mais de 90% a 95% do nosso município. Vamos trabalhar muito para isso, isso será prioridade, pavimentação. Né? A questão das estradas da zona rural, que nós sabemos que é um ponto crítico, um ponto que merece uma atenção especial, a gente vai colocar isso também como prioridade para receber investimentos, eu diria, emendas alocadas com essa finalidade de ter um investimento maciço maior para as estradas vicinais, né? Algo que dure por um tempo maior, né? Que não tenha nenhuma, através de interferência de chuva, o perder do serviço de forma rápida, como normalmente acontece. Então a gente vai colocar assim Bicuí na frente dos grandes investimentos do Estado. Tem algumas coisas grandes, inclusive, que a gente tem pensado e discutido isso com o governador, para buscarmos investimento nesse sentido, que eu não vou anunciar nesse momento, mas algo que a gente tem discutido com muita força. Reforço que hoje o presidente da Assembleia Legislativa
da Bahia é o nosso deputado, né, Antônio Brito, nosso deputado federal, né, e Adolfo Menezes, o nosso deputado estadual, que assumiu recentemente a Assembleia Legislativa, e com essa capacidade de trânsito nas nossas secretarias, maiores investimentos a gente vai conseguir através dessa relação política e através do voto que a população deu na campanha anterior. Eu tenho dito muito, Vando, sobre a importância que existe nesse caso, né? A parceria política, o voto. Às vezes chega uma campanha de deputado, tem aquela discussão de novo, mais ou menos. Ah, não, vamos pro oba-oba, vamos para o movimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente esquece de olhar quem é que realmente coloca os investimentos para a nossa cidade, né? Isso tem que ser pauta constante, a gente vai levar isso sempre. Estaremos sempre ao lado de quem está ao lado da nossa população. E Antônio Brito e o deputado Adolfo Menezes foram parceiros importantes, essenciais nesse projeto de governo de Vossa Excelência. Tem sido. Assim, a gente trabalha em parceria com o governador Rui Costa, com Otto Alencar, né? Teremos essa discussão futura, temos essa parceria consolidada com todas essas figuras que estão investindo e ajudando nós a transformar a cidade que a gente quer, que a gente ama. Pois é, uma outra parceria importante, prefeito, do meu ponto de vista, é poder executivo, poder legislativo. Embora os poderes são separados, são independentes, mas é importante essa harmonia. E eu vejo essa harmonia de Vossa Excelência com a atual Câmara, com a presidente Carol, enfim, eleita com o voto, com o apoio do grupo, com o apoio de Vossa Excelência. Essa harmonia é importante para tocar o trabalho. Importantíssima, importantíssima. Volto a dizer que estou entusiasmado nessa perspectiva de discussão com os vereadores da nossa cidade, ampliar essas discussões. Parabenizo a presidente Carol pela realização da sessão solene, onde ela pôde fazer diversas homenagens. Carol, que é a primeira mulher, né, eleita presidente. Então, assim, com o toque da mulher, tem conseguido realmente, nesse caso específico, a sessão solene, ela teve esse toque especial, né, da mulher. Eu parabenizo, e parabenizo também a todas as mulheres que foram homenageadas e contempladas naquele dia, né, exemplo de Dona Kena, né, que foi um momento especial, de uma família super tradicional da nossa cidade, que eu mando um abraço para todos, e dizer que isso é muito bom, né, o reconhecimento de pessoas que fizeram parte, que fazem parte da nossa história, é algo que precisa ser feito bem. E a Dona Kena é um marco na história, né? A primeira secretária do município, primeira secretária de uma Câmara, um negócio assim bacana. E a vereadora Carol, né, quebra um ciclo aí dos homens comandando o poder legislativo, cria história, faz parte da história como a primeira mulher a presidir a Câmara. Deixa eu abraçar o doutor Emanuel Fortunato Jandiroba, que está aqui com a gente. Ele disse: tenho certeza que Ibicuí continuará avançando. Dona Amanda Nascimento Santana disse: parabéns, Marcos Galvão, pelo serviço prestado para o crescimento de Ibicuí. Dona Amanda é sua fã. O Cris Wagner Soares disse: parabéns, meu amigo. E eu quero abraçar os demais que estão na página e que infelizmente não vou poder atender todo mundo. Prefeito, para a gente encerrar, eu deixo o senhor à vontade para colocar em suas considerações finais tudo aquilo que o senhor gostaria de falar e que eu não lhe perguntei. Fique à vontade. Abraço, Vando. Eu espero que isso seja cotidiano, que a gente volte a falar, conversar com a população de Ibicuí. Mandar um abraço a cada um, os que estão no portal do sul da Bahia, linkados nessa nova ferramenta de comunicação. Um abraço a cada um de vocês pelo carinho. Um abraço também aos que estão logados na nossa página do Facebook. Carinho recíproco, podem ter certeza disso. E assim, podem ter certeza ainda mais, que nós estamos hoje à frente do município de Ibicuí e nós temos um propósito grande, realmente colocar a nossa cidade como referência em diversos pontos. Esse é o objetivo nesse mandato, né? Colocar Ibicuí como referência positiva em toda a nossa região. Para isso, a gente convoca a população toda no sentido amplo, né, de esquecer o momento político, passou, né, esse momento passou e vamos dar as mãos, né, pensando no progresso da nossa cidade. Isso se estende naturalmente ao distrito de Bitupã, ao distrito de Água Doce, né, a toda a nossa zona rural, de ponta a ponta do nosso município. Eu acho que o pensamento nesse momento tem que ser positivo, enfrentar essa crise que é gravíssima da pandemia, né, como eu disse, é um momento de cautela, é um momento de preocupação.
A gente sabe a necessidade, tem cobrado junto à União dos Prefeitos da Bahia uma pressão junto ao governo federal para nos dar condição, nós do município, por entendermos a necessidade e as carências da população, para a gente ter condição de fazer um investimento maciço no social, né, que esse momento tem ocorrido. Lembrando, inclusive, só para deixar claro, o momento e a preocupação que existe. Em 2020, Vando, Ibicuí recebeu, através da Caixa Econômica Federal, desse programa do auxílio, né, durante a pandemia, 18 milhões de reais que foi aplicado para as pessoas que estavam associadas ao programa. Esse recurso, a perspectiva ainda não ficou clara e é algo que gera uma preocupação muito grande, a demora do consolidar, porque a gente sabe a necessidade das pessoas, infelizmente isso não ocorreu ainda, os prefeitos têm se unido, cobrando os deputados para pressionar o presidente e que isso ocorra da forma mais breve possível. Então fica esse desejo, a expectativa. Um abraço a todos que estão aqui, né, acompanhando aqui também do seu portal. Meu filho, o João, né, também aqui acompanhando, que eu mando um beijo, um abraço, sempre por estar presente e dizer que a gente tem sim esse compromisso de mudar a história do nosso povo. Um abraço para minha esposa Carla, que aí eu estendo a todos os secretários, a nossa equipe toda de governo. Quer dizer que a gente vai avançar bastante. Pedimos saúde ao nosso bom Deus para seguir construindo um novo tempo, para Ibicuí poder avançar cada dia mais. Um beijo a todos. O senhor falou, e dona Carla, ela não é só sua esposa, é seu braço direito, seu braço esquerdo. Com certeza. Ela se sobressaiu, está se sobressaindo muito bem nas funções que eram dadas, né? Essa ação social, por exemplo, está aí. Claro. E com toda essa problemática funcionando com toda uma dinâmica. Essa é uma preocupação. O Carla é uma pessoa muito dedicada e preocupada com essa questão social, né? Que é uma preocupação do nosso país como um todo. Infelizmente, os recursos eles deixaram de chegar para os investimentos, a gente conseguir atacar com mais força no social. Estamos nos organizando, né, para poder fazer essas entregas e essa assistência realmente no momento de crise, que ela possa ser de forma mais acentuada. A angústia dela e de todos que compõem a equipe da ação social é grande, né? Então, assim, eu digo, eu tenho certeza, convicção, que a gente vai conseguir superar essa fase e vai conseguir se dedicar a essa causa, que é a causa dos que mais precisam, né? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, vai ser a última de hoje, desse bate-papo de hoje, porque faremos tantos outros aí, nós temos 4 anos para trabalhar e mostrar ao povo que está sendo feito. Mas eu lembrei agora dessa pergunta. Com relação àquele kit que foi um sucesso, o kit escolar, Exato. Foi um sucesso e foi um marco na sua gestão e Vossa Excelência fez diferente de todos os demais municípios do Brasil, né? Atendeu, supriu muita necessidade. Há uma expectativa para voltar esse kit, prefeito? Vando, isso é uma questão importante, porque assim, nós conseguimos fazer, né, durante boa parte do segundo, todo o segundo semestre, né, do ano passado, final do primeiro semestre, a gente conseguiu distribuir kits com injeção de recurso próprio, porque há a discussão, o recurso da merenda, que a gente sabe que recebe 20 mil por mês, que não chega próximo de atender. Então a gente, com recurso próprio, conseguiu atender durante muito tempo essa questão do kit. E estamos pautando isso com a Secretaria de Finanças e de Educação, buscando formas de voltar a atender. É uma dificuldade, perceba, em toda a região, qualquer lugar, não há essa discussão desse investimento através do kit, né? Mas a gente está colocando isso sim como prioridade. Espero conseguir mais rápido possível que a gente possa voltar a fazer essa entrega, que vai conseguir amenizar parte dos problemas gerados pela pandemia, né? Beleza. Prefeito, muito obrigado por sua presença, sua participação, atender nosso convite para estar aqui nessa live, nessa entrevista, onde o senhor traz aí o esclarecimento da população e dizer que esse canal é mais um canal que está à sua disposição. Quando precisar fazer uso, é só avisar que nós estamos aqui. E o slogan continua, é para frente que se anda? É para frente que se anda, e com certeza a gente vai utilizar bastante. Nesse momento de pandemia, é importante reforçar o decreto do governador, ou seja, a partir de amanhã, a partir de amanhã, sexta-feira, 22 horas, toque de recolher, ou seja, sem transitar na cidade, nenhum ambiente aberto, né? O governador cobrou da Polícia Militar essa atuação, então a gente espera que a população entenda que tudo isso vai passar. Parabéns mais uma vez
Você merece, você é um cara que pensa a comunicação da região e o Portal do Sul da Bahia tem tudo realmente para decolar pelo cuidado que você tem. Um abraço a toda a população de Bicuí mais uma vez, né? Fique com Deus e a gente segue por aqui trabalhando. Abraço. Obrigado, prefeito Marcos Galvão, ao vivo na página do Portal do Sul e na página Marcos Bregalight. Avisar que amanhã teremos mais uma live. Na verdade, o dia oficial de live do portal na sexta-feira, toda sexta-feira, e amanhã o nosso convidado é o Nego Jah. Nego Jah é uma banda que está sensação em todo o Brasil, mesmo com a pandemia tem aí as formalidades de tocarem as músicas das plataformas, e essa banda chega com muita força, é uma banda oriunda aqui da nossa região, especificamente de Iguaí. É nossa convidada para amanhã. Amanhã também vou estar recebendo o Dr. Rafael Moura, que vai vir aqui trazer uma mensagem à população de Iguaí. Vou estar recebendo a empresária Veridiane Rocha, que vai estar lançando aí uma nova moda, uma nova boutique, é nossa convidada para amanhã, tá certo? A todos, nossa equipe, um abraço. Nossa patroa, dona Mavione Alves da Silva, nossa equipe, Gabriel, Mariana, o Lazug, o Lázaro, e com apoio técnico aqui do João, do filho do prefeito Marcos. Muito obrigado, João. Nosso abraço, nosso muito boa noite. Convidar você em casa para acompanhar daqui a pouco a transmissão da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Já, na página da Câmara e também na página do Portal do Sul. Gente, muito obrigado. Boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã.